A partir da próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, todas as escolas estaduais da rede estadual de ensino em Minas Gerais iniciarão agora, de forma obrigatória, o retorno presencial das suas aulas. Para a gente falar sobre esse retorno aqui na cidade de Coromandel e também o retorno presencial das escolas estaduais, eu converso agora com Ednei Miranda, diretor da Escola Estadual Joaquim Botelho aqui em Coromandel. Olha, esse retorno presencial obrigatório, ele se dará a partir do dia 3 de novembro. Então é importante a gente destacar alguns pontos. Primeiramente, o que muda com esse retorno obrigatório? Então, a partir do dia 3 de novembro, todas as escolas estaduais de Minas Gerais retornarão obrigatoriamente às atividades presenciais. Então não há mais aquela opção do aluno fazer atividade remota em casa com outra atividade online. Então a obrigação agora, nesse momento, com esse novo protocolo sanitário, é a volta presencial de 100% da escola a partir do dia 3 de novembro. Essa é a única opção que nós temos hoje. Tem uma exceção com relação ao retorno presencial, que são os alunos que são pertencentes ao grupo de risco. Nesse caso, apenas os alunos pertencentes ao grupo de risco é que poderão, mediante relatório médico entregue na escola, continuar os estudos de forma remota, assistidos pela Conexão Escola, pelo Estudo em Casa e assistidos por um professor que a escola vai estar indicando para continuar as atividades e os estudos para concluir o ano letivo de 2021. Todos os demais estudantes deverão, a partir do dia 3 de novembro, retornar presencialmente para a escola. Então nós temos algumas questões que permanecem. A questão do PET, nós vamos concluir o ciclo, ou seja, já tem o PET número 4 do quarto bimestre, ele será concluído. As atividades complementares também, elas serão também complementadas com outras atividades de intervenção pedagógica para verificar habilidades que não foram trabalhadas, verificar habilidades que precisam ser reforçadas para esses alunos durante esse período de suspensão das aulas presenciais. E o professor terá uma autonomia, a escola uma autonomia para fazer esse trabalho de intervenção pedagógica, de melhoria da aprendizagem e de melhores resultados nesse momento de retorno presencial. Nós temos que destacar também uma situação que permanece, que são os protocolos. Mesmo com o retorno presencial obrigatório, de 100% da sala de aula, aboliu-se o distanciamento em sala de aula de 90 centímetros, mas logicamente que a escola vai organizar para ainda manter o mínimo de distanciamento em respeito, ainda está no contexto da pandemia do Covid-19. Nós temos que destacar que nesse momento agora, apesar de todas essas mudanças, de retornar 100%, de o retorno presencial ser obrigatório para todos os estudantes, as medidas sanitárias permanecem. A máscara continua sendo obrigatória dentro de todo o espaço escolar. A entrada no espaço escolar com os processos de higienização, desinfecção e sanitização do espaço escolar, ele continua normalmente. O álcool em gel, ele continua sendo colocado na entrada e nos corredores principais, no acesso às salas de aula para essa desinfecção das mãos e higienização do espaço. Então, toda essa logística do protocolo sanitário para resguardar a segurança ainda continua, até porque, mais ainda nesse momento, quando você permite 100% da capacidade da sala de aula, 100% da capacidade da escola, os cuidados deverão ser redobrados e a escola Joaquim Botelho vai redobrar esses cuidados nesse sentido, para que a gente tenha um retorno ainda presencial obrigatório, que seja realmente seguro. Uma outra situação que é apresentada é justamente esse monitoramento constante que a gente tem que fazer. A gente reforça aqui, no caso, para a família, para os alunos, em qualquer sintoma gripal, teste positivo, ou qualquer outro sintoma característico da Covid-19 ou sintoma gripal, que a escola seja comunicada e que o aluno não venha na escola sem comunicação prévia da escola ou sem um relatório médico para fazer esse acompanhamento. Então, assim, essa é uma observação que a gente coloca para todos os pais, é importante a gente ter essa dimensão desse acompanhamento, desse monitoramento, para que esse retorno seja definitivamente seguro. Para os estudantes que são do grupo de risco, para que eles deixem de frequentar e tenham o direito de ter as aulas remotas, é necessário que seja apresentado na secretaria da escola o relatório médico de que ele pertence ao grupo de risco. Importante os pais ficarem atentos nesse momento. Ednei, também para aqueles alunos que durante o período de pandemia estão lá no ensino médio, conseguiram algum emprego nesse período, Como é que fica esse retorno presencial para esses alunos também? Olha, em regra a gente comenta que o retorno é obrigatório, A resolução 4486, que define agora, que revoga as resoluções anteriores
e que define esse retorno obrigatório a partir do dia 3, não abre exceção. A única exceção para o retorno presencial obrigatório é se o aluno pertence ou não ao grupo de risco. Mas a gente pede toda tranquilidade, tanto aos pais quanto aos alunos, com relação a essas situações específicas. E esses casos particulares, a gente pede que sejam, na verdade, trazidos até a escola, para a direção, para que a gente averigue, estude, juntamente com os pais e com a família, a melhor forma de nós concluirmos esse ano letivo. Mas destaco que ele continua e é, a partir do dia 3, obrigatório para todos os estudantes da rede estadual de ensino.